Calorosas saudações, e há duas coisas que colocam completamente a malta de esquerda em pânico. A primeira é quando a extrema-direita vence eleições no estrangeiro, e a segunda é quando eles virem que este vídeo tem mais votos do que o PCP nas próximas eleições. Mas isso só depende de vocês. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem nos grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociais, essas coisas todas. Muito rápido antes de continuarmos, um anúncio muito importante, porque podem-se habilitar a ganhar 200 euros grátis na Prozis. Basta usarem o código SOUSA10 durante o mês de setembro, ou seja, durante este mês de setembro, quem utilizar o meu código SOUSA10 na Prozis habilita-se a ganhar 200 euros. E atenção que isto não é propaganda comunista, nós vamos mesmo dar, portanto aproveitem, utilizem o código SOUSA10 na Prozis quando fizerem compras e podem-se habilitar a ganhar 200 euros para gastar na Prozis. Ora, vamos então ver o que é que se passou na Alemanha, não é verdade? E perceber isso. E já agora sigam-me também no Instagram e no TikTok que eu vou anunciar por lá o vencedor, ok? Deste giveaway. Bom, vamos ver o que é que se passou na Alemanha sem mais demoras. A extrema-direita venceu as eleições regionais deste fim de semana no leste da Alemanha. Ficou também em segundo lugar na Saxónia. É a primeira vez que a extrema-direita vence no país desde a Segunda Guerra Mundial. O chanceler alemão, Olaf Scholz, apelou esta segunda-feira a todos os partidos democráticos para que formem coligações que impeçam a extrema-direita de governar nas regiões onde venceu as eleições regionais deste fim de semana. Um pormenor rápido só de cariz explicativo. A Alemanha não é um Estado unitário como Portugal, é um Estado federal à semelhança do que acontece, por exemplo, com o Brasil ou com os Estados Unidos. O que quer dizer que o fator, não é propriamente o termo correto, mas a regionalização, no caso, é muito mais importante. E, portanto, era a mesma coisa que aqui em Portugal os distritos, em termos comparativos, tivessem eleições e cada distrito tivesse um governo distrital. É o que acontece lá, em determinado aspecto similar, se quiserem em termos de comparação, e nas zonas da Europa do Leste, curiosamente na antiga Europa, dominada pela União Soviética, na Europa, sim, na Europa também, não é? Mas na Alemanha de Leste, na Alemanha antiga comunista, o AfD, neste caso a alternativa para a Alemanha, está com níveis eleitorais, e não é de agora, muito elevados. Muito elevados. O que demonstra que talvez a vertente ocidental conservadora, liberal, tradicional e até social-democrata falhou em determinado aspecto na reestruturação do próprio povo do leste da Alemanha. Principalmente nestas duas regiões, na Turíngia e na Saxónia. Vamos continuar. Scholz diz que a alternativa para a Alemanha, que ganhou na Turíngia e ficou em segundo lugar na Saxónia, é um perigo para a estabilidade económica e social da Alemanha. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um partido de extrema-direita conseguiu uma vitória nas eleições regionais germânicas. O líder da AfD diz que o resultado é um sinal da mudança que os alemães querem. Antes de ouvirmos aqui as declarações do líder da AfD, vários pontos aqui que é preciso analisar. A situação na Alemanha, principalmente nas zonas mais desfavorecidas, menos potenciadas economicamente, é pior politicamente devido ao fator da imigração neste momento na Europa do que, por exemplo, em países mais periféricos, como é o caso de Portugal. Com isto eu não estou a dizer que a situação da imigração não esteja descontrolada em Portugal, porque está, não é essa a questão, mas tendo em conta que a Alemanha é o centro e o coração da Europa, até de um ponto de vista financeiro ou económico, a situação já se degradou mais. E como a situação já se degradou mais, o fator de revitalização destes partidos mais de direita radical ou direita populista, não gosto de o chamar de extrema-direita, porque a extrema-direita é outra coisa. Já houve partidos de extrema-direita na Europa, até na história recente, mas acabaram por ser erradicados, que não seria o caso da AfD, pelo menos até agora, embora também é preciso fazer aqui uma comparação. Se compararmos a AfD, que estaria, ou que estava antigamente há uns meses atrás, no Grupo Parlamentar Europeu do Chega, no ID, que já não existe, neste momento a AfD está mais à direita que o Chega, mas significativamente. Portanto, é um tipo de radicalismo mais intenso por parte do Chega alemão, se quiserem, do que propriamente do Chega português. E é preciso ter isto em conta. Até porque há outro fator, no caso da política alemã, é que Angela Merkel, que representava a CDU, que não é a mesma coisa que a CDU portuguesa, o Partido Comunista, mas é mesmo, se quiser uma comparação, a AD alemã, foi a principal responsável e a principal impulsionadora, não só no contexto europeu, mas principalmente no alemão,
pelo descalabro e descontrole da imigração que existe neste momento, nomeadamente a seguir à crise dos refugiados de 2015, provenientes inicialmente da Síria, agora de mais sítios, mas inicialmente daí. A Angela Merkel, na altura, achou que aquilo seria uma boa oportunidade, e a União Europeia também, para conseguir capturar mão de obra barata, de forma a conseguir potenciar as margens de lucro de empresas a nível mais metacapitalista. Atenção, eu não quero com isto estar com um discurso comunista, não é de tudo isto, mas a verdade é que a crítica que a esquerda faz a algum aproveitamento metacapitalista é verdade. Eu sou completamente a favor do mercado livre, mas de uma forma até mais do que alguns partidos liberais em Portugal, para não dizer todos, mas a verdade é que houve um aproveitamento por parte da Angela Merkel e do centro-direita alemão nesse fator de descalabro da imigração. E, portanto, o povo alemão já não olha para o centro-direita alemão como uma solução para controlar a imigração. Aqui em Portugal há ainda quem vá na estratégia ou na conversa política, na narrativa política do Luís Montenegro e dos partidos de centro-direita de controlar a imigração, etc, etc. Lá é mais complicado, porque o início do descalabro da imigração está inerentemente conectado ao centro-direita. E não propriamente, não tanto, apesar de também serem a favor, não é essa a questão, mas também está conectado principalmente a Angela Merkel e não tanto ao Olaf Scholz, que é agora o chanceler, que é social-democrata de centro-esquerda. Portanto, essa é a principal razão deste crescimento brutal, a nível regional e também a nacional. Antes de continuarmos, para se ter noção, há sondagens em que a AfD está com 24% ou 25% e a CDU, principal partido do centro-direita, o da Merkel, está com 27%, estão praticamente empatados. Isto a nível nacional. Vamos continuar. Und ich denke, die Stimmung ist ganz klar, eine Wechselstimmung in Thüringen, das ist das, was ich erlebt habe. Die Menschen wollen kein Weiter so, sie wollen kein Weiter so in diesem Kartellparteiensystem, das keine Veränderung mehr zustande bringt, sondern Deutschland nur noch in Grund und Boden regiert und Thüringen Grund und Boden regiert. Weil es ist egal, ob sie gelb wählen, ob sie rot wählen, ob sie grün wählen oder schwarz wählen. Sie kriegen mehr EU, sie kriegen mehr Energiewende, damit mehr Deindustrialisierung, sie bekommen mehr Einwanderung, mehr Multikulti, sie bekommen mehr Kriegsrhetorik. Das wollen die Menschen alles nicht mehr. Reparem no que ele diz aqui. Muito interessante, não é? Porque o que ele diz aqui é explicativo daquilo que também está a acontecer. Porquê? No início da peça da reportagem, nós tivemos a jornalista a dizer que o Olaf Scholz, o chanceler dos sociais-democratas, já reuniu com todos os partidos, ou que vai reunir com todos os partidos, para formarem coligações, para impedirem a extrema-direita, não sei o quê, de governar nessas mesmas regiões. Quer na Turíngia, quer nas restantes onde não venceram, mas ficaram com posições muito favoráveis. Na Saxónia até ficaram em segundo, portanto, enfim, para impedirem que haja esse tipo de governança por parte da AfD. E isto vem dar argumento, este comportamento do Olaf Scholz e do restante sistema parlamentar vem dar argumento e razão ao que está aqui a ser dito pelo líder da AfD. Porque, se o líder da AfD diz, nós somos o verdadeiro antissistema, eles são todos iguais, e no momento em que a AfD ganha alguma eleição, seja ela qual for, os outros todos se unem para combater a AfD, então nesse caso, efetivamente, dão razão à narrativa política da própria AfD. Por isso é que eu acho que se os partidos, não quero dizer do sistema, mas enfim, se os partidos, vamos nomenclar do sistema se quiserem, para ser mais fácil a análise, se os partidos efetivamente tradicionais ou do sistema quiserem combater os partidos de direita mais radical, eu acho que a melhor opção para eles é deixá-los governar. Porque aí, efetivamente, é uma prova de fogo. Porque ao impedirem a governação e, subsequentemente, também a escolha deliberada, democrática do povo, em votar maioritariamente num partido, estão a criar a narrativa, ou a fundamentar a narrativa de que, estão a ver, nós somos censurados porque eles são todos iguais e estão todos contra nós. E, portanto, isso historicamente nunca resultou. Muito honestamente. Portanto, já para não falar que foi uma decisão do povo. É democrática. Eu percebo que o Parlamento seja por questões maioritárias, é um Parlamento proporcional, é um bocado diferente do que acontece aqui em Portugal, mas a verdade é que a decisão foi maioritária, pelo menos na Turíngia, não é? Pelo menos aí. A AfD ganhou com quase 1/3 dos votos no leste do país, à frente dos conservadores da CDU e dos 3 partidos da coligação governamental. Mas o resultado não é suficiente para liderar o governo da Turíngia, onde terão de ser encontradas soluções entre as restantes formações. Certo. Aqui é verdade, até era o que eu estava a dizer, como o sistema na Alemanha é proporcional, um pouco à semelhança do que acontece também na Holanda. Lembram-se da questão da Holanda, quando o Geert Wilders ganhou as eleições, mas mesmo assim precisava de fazer acordos, porque senão não conseguia governar, porque 50% dos assentos, aliás, 50% dos votos neste tipo de eleições
correspondem a 50% dos assentos. Ao contrário do que acontece em Portugal, porque temos o método de Hont, que não é um método proporcional. 42% ou 43% aqui em Portugal deram maioria absoluta ao Partido Socialista. Em parlamentos como o holandês, ou aqui no caso da Alemanha, o que acontece é que tem mesmo que ter 50% dos assentos para se ter maioria absoluta. 50% mais um. Portanto, apesar de terem tido 33%, uma coisa assim do género, 32%, ainda precisam de ir buscar mais 18% para completarem a maioria do ponto de vista parlamentar. O que será muito complicado. A meu ver. Portanto, é uma vitória, efetivamente, do ponto de vista individual partidário, mas do ponto de vista maioritário, vamos ver, é uma incógnita. É uma incógnita ver se a AfD consegue mesmo governar na Turíngia. Vamos ver. A um ano das eleições federais e, segundo as sondagens mais recentes, a extrema-direita pode vir a ser o segundo partido mais votado em toda a Alemanha. Sim. E termina aqui, não é? Mas verdade seja dita que já não é surpresa, porque só se for novidade para quem fez a peça. Não digo isto com coisa, mas é porque a AfD já, para começar, teve um resultado brutal nas últimas eleições europeias. Um resultado astronómico. Primeiro ponto. É a mesma coisa como em França. Depois, a AfD está em segundo nas sondagens e em crescente há pelo menos dois anos ou 3. Com posição fomentada em segundo lugar, há pelo menos 2 anos que a AfD está em segundo lugar nas sondagens para as eleições federais na Alemanha. E depois é aquela velha teoria da vizinhança do Samuel Huntington, não é? Portanto, o que acontece nos países vizinhos normalmente irá acontecer nos países vizinhos a esses países vizinhos, passa a redundância, não é? Portanto, Giorgia Meloni venceu em Itália, em França, Marine Le Pen, apesar de não ter vencido com Jordan Bardella as eleições legislativas, foi o partido mais votado. Marine teve Bardella, no caso, teve o maior número de votos simplesmente pela questão do sistema eleitoral, porque o centro e a esquerda se uniram nos enclaves eleitorais, é que conseguiram mais deputados, mesmo tendo o menor número de votos, ok? Portanto, é preciso compreender isso. Portanto, estamos a falar de Itália, estamos a falar de França, estamos a falar do caso da Suécia, que embora não sendo tão à direita como o caso alemão, a direita também ganha mais preponderância do ponto de vista parlamentar. Portanto, o próprio Portugal, com o crescimento do Chega. Portanto, são vários os casos onde isto está a acontecer, onde os partidos da direita populista, da direita mais radical, se assemelham àquilo que é quase um partido de arco de governação. Principalmente no centro da Europa, na Alemanha e na França, que na verdade é onde importa mais. E onde as coisas acontecem primeiro, porque nós não nos podemos esquecer que a União Europeia é formada pela questão da interdependência económica ou comercial franco-germânica. Não é? Portanto, a SECA é criada por causa disso mesmo. Não é? Portanto, e a mesma coisa se repercute até aos dias de hoje. Se no início era uma interdependência do ponto de vista comercial nos bens e serviços relacionados com a guerra, daí ser a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, hoje em dia é uma interdependência não só política, económica ou financeira pela questão da União Europeia e pela questão do euro. Portanto, tudo isto está conectado. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu estou muitíssimo curioso. Posso dizer-vos que se calhar a AfD não é o partido com o qual eu mais me identifico, mas isso também não é o tópico deste vídeo. Porque agora o Parlamento Europeu, só aqui uma nota final, a direita no Parlamento Europeu subdividiu-se em 4 grandes grupos. Não é? Portanto, agora o Chega que estava no ID, não é? Agora há mais um grupo e, portanto, aquele está mais subdividido. O Chega agora está no segundo grupo, mais à direita, que é o Patriotas pela Europa, e depois há um ainda mais à direita, que é onde está a AfD, porque houve aquela, enfim, aquele corte institucional dentro do próprio ID entre a Marine Le Pen e a AfD, enfim, pela questão das controvérsias antes das eleições da União Europeia. Enfim, mas isso também não seria o tópico para aqui. Bom, meus amigos, digam-me o que acharam nos comentários do vídeo, o que é que acham sobre isto também. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil, partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que, para quem usar o código SOUSA10 na Prozis durante o mês de setembro, portanto tem até 30 de setembro para usar o código, quer dizer, podem continuar depois, não é? Mas habilitam-se a ganhar 200 euros para gastar na Prozis, para vocês. Não têm que fazer nada, só usar o código SOUSA10 na Prozis para fazer uma compra. Portanto, usem o código SOUSA10 na Prozis para se habilitarem a ganhar 200 euros na Prozis, para gastar à vontade, onde quiserem. E sigam-me também no Instagram e no TikTok, porque eu vou anunciar por lá o vencedor. Portanto, estão completamente à vontade. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.